Este episódio vai ser bem diferente de todos os outros, pois não só vamos analisar os resultados do segundo trimestre da Revolve, como vou explicar como é o meu processo de pensamento no que toca talvez à tarefa mais difícil no mercado das ações. Como e quando vender uma ação. E é exatamente sobre isto que vamos falar hoje, assim como o porquê de eu ir vender totalmente a minha posição da Revolve. Portanto, vamos lá. Boas pessoal, bem-vindos ao canal Investimento Estratégico. Como já é habitual por aqui, vamos começar por atualizar os movimentos que eu fiz no portfólio desde o último episódio, assim como os resultados do desempenho do portfólio para o mês de agosto. Para o retorno mensal, o mês de agosto já terminou e temos os valores definitivos, e isso deixa-nos com uma diferença negativa do portfólio para o SP500 de 5,67%, no qual o portfólio foi o principal responsável, perdendo assim 7,18% de valor no mês de agosto, e o SP500 apenas a descer 1,51% para o mês de agosto também. Agora, em termos de retorno total desde a criação do portfólio, com valores atualizados de agosto, ficamos com 7,6% negativos para o portfólio e 5,3% positivos de retorno total para o hipotético investimento num ETF do SP500. E em termos de movimentos, não há nada a reportar, não vendi, não comprei ou depositei mais capital no portfólio. Dito isto, vamos lá falar do que interessa no meu portfólio neste momento. E portanto, vamos lá falar da Revolve agora. A posição que eu estou menos contente no portfólio e que vou mesmo acabar por vender totalmente num futuro próximo. Portanto, o que é que aconteceu nos resultados da Revolve para decidir vender a posição? Bem, nos resultados superficiais, a Revolve bateu nos EPS por 0,03 pennies e falhou a receita por 1 milhão, descendo assim para 5,6% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Ora, muito bem. Dito isto, vamos lá analisar a receita em mais detalhe. E esta veio ligeiramente abaixo da linha de tendência, e esta queda deve-se essencialmente ao segmento da Forward, ou seja, o segmento mais caro da Revolve, que desceu 20% em relação ao trimestre anterior de receita, e puxou o segmento da receita num todo para baixo também. Em termos de margens, o grosso margem melhorou ligeiramente, mas em termos de operating margin continua abaixo e numa tendência de descida. Entrando nas despesas para perceber o porquê, o problema resume-se em dois parâmetros: venda e distribuição, no qual os retornos fazem parte e têm criado imensa pressão já há mais de um ano, e na publicidade também, que deve-se essencialmente aos festivais da empresa, que acontecem uma vez por ano neste trimestre. Portanto, em termos de publicidade não é assim tão grave, porque é só apenas um evento que acontece uma vez por ano, mas no caso de retornos da empresa, a empresa continua a ser uma solução forte à vista e continua a ser a minha maior preocupação. Portanto, nos retornos é onde eu quero passar a maior parte do tempo deste episódio a debater o assunto, pois é onde eles têm desperdiçado o seu operating margin já há vários trimestres. E a minha pergunta é só uma: conseguem realmente dar a volta à situação? Bem, vamos ver. A gerência da empresa disse durante a apresentação de resultados que as margens desceram em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, essencialmente devido à alta taxa de retornos, e que estão neste momento focados na operação global de transporte e logística para ajudar a compensar a alta taxa de retorno. Esta é daquelas frases ditas pela gerência da empresa que nada nos diz. Parece um enrolar do problema até se resolver por si só, ou seja, até a economia melhorar novamente e a taxa de retorno descer. Por outro lado, algo que eu vi mencionado pela primeira vez como estratégia para de facto ajudar a aliviar este problema das taxas de retorno é que vão deixar de transportar os itens de volta do Reino Unido para a América, em vez disso, vão ficar num centro de distribuição no Reino Unido até vendidos novamente. E a minha pergunta é: porquê é que isto já não estava a ser feito de antes? É que andar a transportar produtos de um lado ao outro do oceano, para trás e para a frente, não me parece de todo nada eficiente. E, principalmente com uma taxa de retorno perto dos 50%, ou seja, tudo o que eles vendem, 50% vem para trás ou é devolvido, não é nada eficiente andar para trás e para a frente com os produtos no meio do oceano. E depois de ter ouvido a apresentação dos resultados, esta é a única medida prática e direta para aliviar um pouco o peso da taxa de retorno, e vamos ver o quanto isto impacta nos resultados do próximo trimestre. Depois, mudando para outro assunto, eles ainda comentaram sobre as dívidas dos estudantes que já começaram a sentir algum impacto sobre a receita devido ao retorno dos pagamentos das dívidas. Algo que eu já havia mencionado no outro episódio, mas isso também não é desculpa pela estagnação da receita que já vem há 3 trimestres consecutivos. Agora, virando a página e falando dos pontos positivos da empresa neste trimestre, temos um novo investimento para potenciar a receita no futuro. E esse investimento é na China.
Ora, esse investimento foi até muito bem recebido, pois a marca atingiu o ranking número 6 em Fashion Brand no Tmall Global Marketplace, que é basicamente a Amazon lá do sítio. Sem dúvida que para o primeiro trimestre a marca desenvolver este tipo de resultados de sexto lugar é ótimo. Mostra a força da marca e o reconhecimento da marca mesmo a nível global. Mas só a marca não é tudo, e neste momento a gerência não está a desenvolver os resultados necessários. Pelo contrário. Voltando para o Excel, temos um declínio acentuado no Operating Income e também no Net Income. Em termos de saúde financeira, a empresa continua ótima e sem dívida. Isto, sem dúvida, que é uma das maiores forças da empresa, pois contam com quase 300 milhões de dólares em caixa e são uma empresa lucrativa sem dívida, que basicamente mostra o zero risco de falirem a curto e médio prazo. Agora, em termos de recompra de ações, aqui temos de falar sem dúvida, pois a gerência da empresa decidiu iniciar um programa de recompra de ações no valor até 100 milhões de dólares. E aqui eu tenho mesmo de discordar com a gerência da empresa. Porquê? Porque esta empresa está numa fase de crescimento. Isto é uma ação de crescimento, é uma empresa de crescimento. Existem problemas para resolver, investimentos para fazer, para impulsionar a nova receita à volta do globo e a gerência está preocupada em recuperar o preço da ação com recompras de ações. É verdade que a gerência desta empresa não vende ações individuais há mais de um ano e meio e que provavelmente tem os melhores interesses para a empresa, pois afinal de contas os dois CEOs ainda são os mesmos que fundaram a empresa em 2003, com apenas 50 mil dólares em poupanças numa garagem e um sonho. Mas à parte de todo o enorme sucesso que tiveram até agora, para nós, investidores, o sucesso passado de nada serve. Temos é de analisar o risco-recompensa para o futuro e neste momento, mesmo eles dizendo que sim, eu não concordo com o facto de esbanjar o capital em buybacks seja a melhor utilidade para a empresa. Afinal de contas, estamos a passar por uma queda significativa no mercado, existem centenas de empresas desvalorizadas, novas fontes de receita para explorar, problemas com as linhas de distribuição dos produtos para resolver, enfim. Seguindo, e seguindo para outras métricas, temos o ROS, portanto, o retorno sobre o capital empregado, que mostra o quão bem a empresa consegue usar o seu próprio capital para investir. E isto, em conjunto com o fluxo de caixa livre, é algo que neste canal damos imensa importância. E neste momento a empresa vem em declínio desde que acabou o boom dos estímulos do Covid, apresentando valores agora de apenas 1,66% para o ROS, o que é super baixo, e apenas 1,12% de retornos sobre os ativos também. Ou seja, isto são métricas e bandeiras vermelhas que não podemos ignorar de todo. Continuando e entrando nas métricas internas da empresa, temos o número de clientes ativos que tem vindo a perder aceleração no crescimento, apenas a crescer 13,5% neste trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, e eles anunciaram que era de esperar muito mais moderação futura nesta métrica. Esta métrica é das principais, porque sem novos clientes não é possível colocar a empresa numa posição de crescimento novamente. Tão simples quanto isto. Agora, em termos de total número de ordens colocadas durante o trimestre, apenas crescemos 1% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, que mostra bem a estagnação e a dificuldade que a empresa está a ter para manter as vendas. E por fim, temos o valor gasto em média por encomenda, que foi de 301 dólares, a decrescer 0,6% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Agora, em termos de visitas ao site, o julho foi muito forte, a mostrar um crescimento de quase 6%, o que é bastante bom de se ver. Provavelmente já tem algo a ver com os novos investimentos na China também. E não é que faça muita diferença eu mostrar isto, mas eu quero sempre tentar passar a mensagem mais neutra e racional possível acerca dos meus investimentos. Não é por estar à procura de uma oportunidade de saída da ação que eu vou apenas mostrar os pontos negativos acerca da mesma. Ou quando comprar uma nova empresa ou falar de alguma que eu já possuo no meu portfólio, que eu vou apenas falar dos pontos positivos acerca da mesma. Não esperem isso de todo neste canal. Pelo menos não é esse o objetivo. E por falar em pontos positivos, mesmo colocando a nova informação no fluxo de caixa livre descontado, informação essa que 2023 vai ser um ano de contração em termos de receita e contração de margens, mesmo assim obtemos um valor de 86% de desvalorização no preço da ação. E honestamente não me espanta. A empresa continua a ter o seu valor, a empresa continua a ser uma boa empresa em regra geral, que está a atravessar uma fase muito complicada e que está ainda com mais dificuldade em lidar com essa situação. E isto tudo para dizer o quê? Isto para chegar à mensagem mais importante do vídeo. Quando e porquê devemos vender uma empresa? É que, neste caso, eu continuo a acreditar que a empresa vai dar a volta e que vai sair do outro lado muito mais forte. Portanto, porquê e quando devemos vender?
O porquê é fácil. Vendemos uma empresa quando esta falha na nossa tese inicial sobre o investimento na empresa. Para todas as minhas empresas presentes no portfólio e algumas em pesquisa neste momento, eu não só crio um Excel com os números de empresa, mas desenvolvo respostas às seguintes perguntas, como por exemplo: o que a empresa faz, o seu moat, os riscos com o seu modelo de negócio da empresa, por que investe na empresa em primeira instância e, por fim, como é que eles vão crescer daqui para a frente, qual é o plano da empresa. Ora, e o que eu vou fazer agora é, não só vou ver o que eu escrevi quando iniciei o investimento nesta empresa, mas vamos ver o que é que falhou, qual é o estado atual da empresa. E em termos de moat, uma das maiores forças desta empresa é ser altamente verticalmente integrada, o que ajuda a Revolve a possuir total controle dos custos desde a produção até à distribuição. Ora, muito bem. O que é que está aqui escrito? Margens. Controle de margens. E como podemos ver, o operating margin desta empresa está pelas ruas da amargura, com uma descida dos 10% para menos de 2%, e isto é algo que eu não posso ignorar. Continuando, temos aqui os riscos da empresa e aqui eu escrevi que o abrandamento económico podiam afetar o consumo do consumidor e nota-se claramente isso mesmo. Depois, como risco número 2, temos o facto da acumulação do inventário poder afetar negativamente os resultados da empresa e, embora a empresa tenha feito progressos neste aspecto, sem dúvida que isto foi um problema grave nos trimestres anteriores. Podemos desculpar, como eu fiz, devido ao Covid, mas quando os riscos começam a empilhar-se e a tese inicial começa a desfazer-se, não há muito mais para fazer senão vender a ação. E seguindo, como risco número 3, temos as devoluções que poderiam aumentar drasticamente os gastos da empresa num ambiente de abrandamento económico. E o que é que eu posso dizer mais aqui? Não há muito mais para dizer. É sem dúvida o maior problema da empresa neste momento. Depois temos riscos com menos relevância, como a reputação da marca que continua sólida e a empresa depender de terceiros para fornecer os produtos necessários para a produção, como quase todas as outras empresas requerem. Mas o ponto a concluir aqui é que, dos riscos mais relevantes que poderiam afetar esta empresa, neste momento estão quase todos ativos e a assombrar o desempenho da empresa. E agora, saltando para a questão número 3 do porquê de investir nesta empresa, é muito simples. Resumindo a resposta, a empresa deverá ser capaz de manter as margens mesmo em períodos de abrandamento económico, pois a empresa vende para uma alta classe da sociedade produtos muito caros e também é verticalmente integrada. E depois ainda escrevi que esta equipa de gerência até à data tinha tomado boas decisões em prol do crescimento da empresa e mesmo a empresa estando desvalorizada, eu não posso concordar com as recompras de ações. Não consigo visualizar esse investimento como o melhor uso de capital da empresa neste momento. Pois em tempos de abrandamento económicos, onde tudo baixa de preço, quem está numa boa posição financeira, como a Revolve, que está quase com 300 milhões de dólares em caixa, existe sempre oportunidades de investir em novas fontes de receita e ou aquisições a outras marcas de qualidade ou outras empresas. Portanto, dentro da questão sobre o porquê de investir na empresa, falha logo em duas coisas muito importantes: a confiança na gerência e a capacidade de manter uma certa margem de profitabilidade desejada, e por ser uma empresa especulativa é que nunca quis ceder os 5% do portfólio em conjunto com a Crocs, que neste momento até ultrapassa. Neste momento temos perto de 8,5% em conjunto com as duas posições, mas como já tinha intenções de vender a Revolve de qualquer das maneiras, os 5% pela Crocs restante parece-me bem neste momento. Agora, chegamos à questão final. Como é que a empresa vai crescer daqui para a frente? E eles vão crescer através da expansão de clientes, que não vai ser no próximo ano com certeza, pois eles próprios disseram para esperar uma moderação nos consumidores ativos. Depois temos a expansão de produtos, que também pouco serve quando a procura está tão em baixo como está neste momento. E talvez a única linha onde a empresa está atualmente a vingar é na expansão global. Mas que vai levar algum tempo até esse investimento trazer retornos, temos que é difícil visualizar um caminho a curto e médio prazo mais risonho para a empresa neste momento. E por tudo isto, por a empresa se ter desviado totalmente da tese inicial, por as margens estarem pelas ruas da amargura, eu tomei a decisão de vender e estou apenas à procura de uma oportunidade para fechar a posição. E por falar em oportunidade de vender, é hora de olharmos para o gráfico. E observando o gráfico, a razão pela qual eu prefiro esperar por uma oportunidade de saída mais alta é que, a nível técnico, a Revolve está a tocar em vários pontos de suporte, tanto no nível 0 da Fibonacci como na margem inferior da banda de volatilidade, assim como no RSI. Em todos os três indicadores, o preço da ação está numa zona de suporte e, por isso mesmo, eu acredito que possa acontecer uma pequena recuperação a curto e médio prazo e a recuperar alguns pontos percentuais.
E agora quero terminar o episódio falando rapidamente das notícias da semana, mais propriamente dos JOLTS, ou seja, Job Openings, que basicamente indica o estado do mercado laboral e é um dos indicadores-chave para o Banco Central americano. Portanto, dando um pouco mais de contexto, o Jerome Powell já falou imensas vezes que quer ver um rácio de 1 para 1 entre novos empregos e pessoas desempregadas na América. E, portanto, não é de espantar que o mercado tenha subido quase 1,5% após a notícia de que os resultados dos novos empregos vieram quase 700 mil abaixo do esperado. Pois neste momento estes resultados já representam 1,5 de rácio entre novos empregos e desempregados neste momento. E isto é fulcral, pois este abrandamento económico é necessário para controlar a inflação e não deixar o Banco Central não partir nada durante este processo de controle da inflação. Basicamente, mais notícias, ou seja, menos empregados, acaba por ser boas notícias, porque porque isto mostra um abrandamento económico ligeiro e, por outro lado, mais controle sobre a inflação por parte do Banco Central americano. E isto também me fez ponderar sobre algo. Se de facto a economia partir por algum motivo e o processo de domar a inflação e recuperar a economia com taxas de juros mais baixas e sustentáveis a longo prazo, se este processo demorar mais tempo, as empresas com mais dificuldades e mais fracas vão ter um trabalho ainda mais dificultado por natureza. E quando eu olho para o meu portfólio e me pergunto qual é a empresa mais fraca no meu portfólio neste momento, eu não posso deixar de pensar que é mesmo a Revolve, a empresa com mais dificuldades neste momento. Pois é aquela que apresenta mais detrimento das margens, menos controle nos fluxos de caixa livre, menos conversão dos lucros em fluxo de caixa livre e, por fim, menos ROS percentual. Portanto, eu espero que tenha sido um episódio interessante para vocês, espero que tenham aprendido alguma coisa. Como sempre, comentem alguma dúvida que tenham. Obrigado por assistirem e até já.